Então esse é o bode expiatório. O bode expiatório a gente dá a impressão que é o bode que vai morrer, né? Porque ele que vai expiar pelo sangue, né? Mas nesse caso não. Ele vai levar os pecados do mundo, né? Ele vai levar os pecados para fora, né? E foi justamente o que Jesus fez também. Jesus fez os dois bodes, né? Jesus foi sacrificado, foi o bode sacrificado, e foi o bode também que levou os pecados do mundo, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja derramando, Pai, sobre nós a unção necessária, Senhor, para que possamos, ó Pai, estar firmes, Senhor, para que possamos impactar aquelas pessoas, Pai, que estiverem participando junto conosco, não só desse devocional, Pai, mas de todo o trabalho que fomos feitos, Senhor, em teu nome. Meu irmão Fábio, Senhor, está abrindo célula na casa dele, Senhor, e eu te peço, Senhor, faz-se presente, Senhor, com a tua unção. Derrama, Senhor, sobre eles. Cobre eles com teu manto, Senhor. Reaviva eles todos os dias, Pai. Dá a eles entendimento, sabedoria espiritual. Capacita-nos. Está na tua obra, Senhor. Abençoa a família dele, protege, guarda, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envia um anjo com a espada desembainhada, Senhor, e coloca na porta da casa dele, Senhor, para que só entre somente pessoas com vontade, com ansiedade, Pai, de conhecer a Ti, Senhor. Não te peço, Senhor, para que o inimigo não venha se aproximar, Senhor, nem que haja retaliação, Pai. Abençoa o meu lar, abençoa minha família, abençoa meus filhos, ó Pai. Abençoa, Pai, também as autoridades, Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, Senhor. Oro pela paz em Israel, Senhor. Pelo entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, Pai. Por aquela guerra que essa semana também, Senhor, deflagrou na Ásia, Senhor, entre dois países vizinhos, Pai. Oh, Deus, entre com providência, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os homens, Senhor, para que haja paz. O Senhor mesmo nos disse que o Senhor nos deixaria a paz, nos dava paz. Não a paz que o mundo dá. E eu creio, Senhor, em Tu. Eu creio na Tua palavra, eu creio nos Teus ensinamentos. Eu busco a Ti, Senhor, para que essas coisas venham acontecer, Senhor. Nós somos ministros Seus, Pai, nós somos sacerdotes, Senhor. Nós somos intercessores, atalaia aqui na terra, Pai. Estamos clamando, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando-nos, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Abençoa cada participante desse devocional, Senhor, que hoje, Senhor, seja um dia próspero, Senhor. Seja um dia animado, um dia cheio de garra, de proteção e de entusiasmo, Pai. Abençoa o Caio, abençoa a Marineide, a Tamires, todos aqueles, Pai, que participam diariamente, Senhor, como a Ruth, meu filho, Senhor, o Lucas e a família, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Levítico capítulo 16, versículo 1. Como Arão deve entrar no santuário. Falou o Senhor a Moisés. Depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingiar-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho.
Estes são os vestidos santos. Por isso, banhará a sua carne na água e o vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tornará 2 bodes. Aliás, tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, que fará expiação para si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos, cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes no sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para toda a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar e fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para a terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água com um lugar santo e porá as suas vestes então, suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado
sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. E aqui tem a festa anual das expiações. Isso vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso, solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Tem umas anotações. Você quer falar alguma coisa, Mar? Não, eu gostaria que Posso? você falasse aí, porque eu. Tá. Vou comentar aqui esse Levítico 16 pra gente. Esse aqui é o dia da expiação, né? Eles chamam em judeu também isso aqui de Yom Kippur. Acho que é assim que se fala, Yom Kippur. É um dia é, é o único dia do ano, né, em que o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos, né? Deus diz para Arão, né, não entrar a todo tempo, né, não se aproximar de qualquer maneira. Então, né, tem todo um ritual aqui para que ele pudesse entrar, né, dentro do Santos dos Santos. Arão não podia entrar como um sacerdote glorioso, né? Ele tinha que primeiro tratar os seus próprios pecados, né? Então, as roupas simples ali que ele usava também simbolizavam humildade, né? Ele tinha a purificação com a água, que era a limpeza, né? E ele tinha que oferecer um novilho, né? Que era oferta pelo pecado. Então, era o carneiro do holocausto ali, que era a entrega total ao Senhor, e vestir roupas simples de linho, não vestes gloriosas. E ele se banhava em água. Então, que mostra que primeiro o sumo sacerdote ele tinha que tratar os pecados dele primeiro, né? Que não podia entrar aqui como se ele fosse, né, o bambambam bam, bam aqui, né? Então, aqui Deus vem chamando a humildade aqui, né? Humildade, né, da liderança, né? E aqui fala, né, o versículo 7 ao 11 aqui, ó, novilho para expiação dele e da sua casa. O mediador era o sumo sacerdote, também era pecador, né? Isso mostra a limitação, né, do sacerdócio, né, em Levítico, né? Aqui do 7 ao 10, o versículo do 7 ao 10, Arão traz dois bodes, né, diante do Senhor. E ele lança a sorte, né? Um é para o Senhor, né, e o outro é para Azazel, que é o bode emissário, né? Aqui no 11, o versículo 11, trata o pecado do povo. Então Arão sacrifica o novilho, ele faz expiação por si, pela sua casa, né? Então primeiro tem a purificação do mediador e depois tem a purificação do povo. No versículo 12 e 13, Arão pega um incensário com brasas no altar, né, o incenso aromático, ele entra no Santos dos Santos, ele cria uma nuvem que cobre o propiciatório, né? Então, ele, dentro do Santos dos Santos, ele coloca os incensos ali queimando e vai fazendo uma nuvem dentro daquele ambiente.
justamente para que a glória de Deus ali ele pudesse viver, né? Porque a glória de Deus é tão intensa que poderia matá-lo, né? Então por isso que Deus instrui ele de acender e fazer essa nuvem aí dentro do propiciatório ali com o incenso, né? Se não tivesse isso, ele morreria, tá? No versículo 14, ele asperge, né, o sangue sobre o propiciatório, 7 vezes diante do propiciatório ali, né? Somente depois disso, né, que ele poderia oferecer o bode. Então, primeiro ele tratou os pecados dele, né? Primeiro ele fez expiação ali, né? E aí agora sim, no versículo 15 em diante, ele pode tratar, né, em relação aos bodes ali. Agora Arão mata o bode para o Senhor, né? Ele leva o sangue para dentro do Santos dos Santos. Ele asperge, né, sobre o propiciatório, como faz com o novilho, né, como fez com o novilho, né? Isso mostra, né, o acesso de Israel à presença de Deus dependia do sangue substituto, é substitutivo, né? E aqui no versículo 16 e 19, o sangue não era apenas para o povo, era também para os santos dos santos, né? A tenda da congregação, o altar. É engraçado aqui porque quando ele entra, ele começa asperjar todas né, a tenda também, o altar, né, como se ele estivesse purificando novamente. Então, anualmente, isso aqui acontecia, né? Então, uma vez por ano, ele ia lá e purificava todas as peças, né, do altar, toda, né, a tenda, né, tudo que tinha dentro do Santos dos Santos ali também. Então, ele fazia, né, a purificação, porque durante o ano, né, os pecados ali, né, foram contaminando, né, a parte santificada ali. Então, por isso que essa uma vez por ano isso precisava acontecer também dentro das peças ali, dentro das coisas da tenda ali, tudo. Porque os pecados do povo contaminavam simbolicamente o santuário. Aqui no versículo 20 ao 22, ele traz o bode vivo, né? Aí Arão transfere as iniquidades as transgressões, os pecados de Israel, né, para o bode, né? Então toda a culpa, né, é transferida para o bode, né? E esse bode depois ele é levado para fora do arraial, né? E ele é solto no deserto, né? Então aqui o bode levará sobre si, né, todas as iniquidades à terra solitária. Aqui não há morte, né? Ele há remoção. Então o bode ele não morre, né? Ele é removido, né? Então aqui o bode sacrificado tem uma diferença entre o bode sacrificado e o bode emissário. O bode sacrificado, o pecado ele é pago, né? Aqui no emissário o pecado ele é removido. No sacrificado a justiça ela é satisfeita, né? Já no bode emissário, né, a culpa é afastada. Então se afasta a culpa, né, da pessoa que pecou, do povo ali no caso, né? Já o bode expiatório, o sangue é no altar, né? E já no bode missário, o pecado é levado embora, né? Através do sangue. Então a expiação é completa, né? Troca das roupas, agora a restauração e congregação. Então queima as partes da oferta, entrega total, né? A Deus. O homem se lava, né? Pois carrega simbolicamente o pecado, né? O novilho e o bode são levados para fora do arraial. O pecado é tratado fora, né, do centro da comunidade. A gente vê que a comunidade ela fica pura, né? Ela vai ficando limpa, né? Então o pecado é levado para fora, né? E Jesus cumpriu tudo isso, né? Então o sacerdote, né, o sacrifício e o bode emissário. Então ele entrou uma vez por todas na presença de Deus, né? Lá em Hebreus 9 a gente pode ver isso, né? Ele sofreu fora da porta, né? Então Hebreus 13, 12 fala isso. E ele levou nossos pecados sobre si. Isso é em Isaías 53, né? É, bom, aqui no versículo 29 ao 39, finalzinho ali, ele fala que isso vai ser no sétimo mês, né? Então, todo o sétimo mês do ano, né? No 10º dia do mês, né? Então, para estatuto perpétuo, né? Quando ele fala estatuto perpétuo,
a gente lembrar sempre que toda vez que na palavra que fala de estatuto perpétuo, ele está falando dentro daquela aliança, que a impressão que tem é que vai ser para sempre, né? Sim, será para sempre até que, né, tenha uma nova aliança, né? No caso, nós estamos na aliança com Cristo, que é a aliança perpétua agora, né? A aliança definitiva, né? E, bom, então isso aqui não vale mais para a gente hoje, né? Apenas a parte moral, né? Não a parte de rituais, né? Mas até a vinda de Cristo era assim que tinha que ser feito, né? Para a expiação dos pecados, para que o povo se aproximasse de Deus. Então esse Yom Kippur aqui ele tinha que acontecer sempre, né? É, aqui fala também, afligireis a vossa alma, né? Aqui quando a gente fala nos textos aqui, fala, né? Assim separareis o povo de Israel, né? É, até ele fala uma parte aqui, né? Fala que é o outro holocausto e tal, mas ele... Ah, eu tô na outra página aqui, peraí. Mas ele fala aqui, ó, né? É sábado de descanso solene para vós outros, né? Afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo, né? Isso aqui fala uma coisa que é sobre os homens andarem, né, nas roupas mais humildes, né? Esse é o sábado mais importante de todos os sábados no ano, né? Para eles ali. Então era o momento onde eles tinham que estar, né, não trabalhar, né, jejuar, né, se arrepender dos pecados, né? É o momento da humilhação, do exame, né, de se examinar interiormente, né, o que fizeram durante o ano, né, os pecados, né? Era dia de quebrantamento mesmo, né? Então essa cerimônia aqui de renovação era onde eles tinham que realmente revisar, né, todos os pecados que eles tinham feito ali, né? É, isso é a parte moral da história, né? Que é a parte que ainda hoje precisa ser feita, né? Essa parte que a gente sempre vem falando aqui, né, sobre separar o que é ritual e o que é moral, né? O que é moral ainda se aplica aos dias de hoje, né? E o que é ritual não precisa mais, né? Não é mais necessário, né? Porque Cristo, né, nós estamos sob uma nova aliança agora, né? Cristo cumpriu todas as leis, né? E hoje, da parte moral, é justamente sobre isso, né? Sobre nós constantemente ali estarmos em arrependimento, né? Revisando o nosso interior, né? Nos quebrantando diante de Deus ali, né? E nos arrependendo dos nossos pecados, né? Isso se aplicava naquela época tanto para os naturais como para os estrangeiros. Se tivesse algum estrangeiro dentro da terra deles ali, também não poderia trabalhar, também não poderia fazer, né, respeitar ali todo o ritual ali, né? Era chamado Sábado dos Sábados. E uma coisa que eu achei interessante, que é, se a gente for ver o versículo 10, quer ver? Deixa eu ver o versículo 10 aqui, ó. Ele fala aqui, né? Mas o bode sobre quem cair a culpa, né, para emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A gente lembrar, popularmente a gente fala, né, do bode expiatório, né, fazer o fulano, não sei o quê, agora vai pegar de bode expiatório, né? Então, justamente isso daqui vem desse capítulo aqui, né? O bode expiatório é o que vai para o deserto, né? É o que expia os pecados, né? Aqui, ó, fala, ó, vou ler novamente o 10 aqui, ó. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação, né? Então, esse é o bode expiatório. O bode expiatório, a gente dá a impressão que é o bode que vai morrer, né? Porque ele que vai expiar pelo sangue, né? Mas nesse caso, não. Ele vai levar os pecados do mundo, né? Ele vai levar os pecados para fora, né? E foi justamente o que Jesus fez também. Jesus fez os dois bodes, né? Jesus foi sacrificado, né? Foi o bode sacrificado. E foi o bode também que levou os pecados do mundo, né? Aqui, ó, né? Então, fazer expiação por meio dele, né? E enviá-lo ao deserto como bode emissário, né? Essas são as anotações que eu tinha pro 16 aqui pra gente. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fazer oração pra gente aqui, então, Samara, pra gente finalizar. É, Esses dias aí, um dia um pouco triste, né? Minha família, né? Bem triste, porque teve um senhor que ele era irmão da minha avózinha, 90 anos, o senhor, 90 anos, cara, foi atropelado por uma viatura, imagina, né? O policial, Hum. ele tava passando na frente da delegacia, o policial saiu com um carro com tudo e atropelou ele.
E aí, sim, com uns dias ali ruins, aí veio a óbito. E aí, alguns dias depois, 2, 3 dias depois, uma irmã dele acabou falecendo também ontem. Então, a família tá um pouco entristecida com isso aí. Batida, né? Caramba, fica meio entristecido. Vou chorar por eles também, todos nós. Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, Sim, meu Deus. obrigado, Pai. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Seu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem entregue, revelado aos nossos olhos, Senhor. Que o Senhor continue nos conduzindo, Senhor, nos abençoando, Pai. Trazendo cada vez mais para perto de Ti, Pai. Que nós possamos reconhecer, Pai, quão bom, Pai, é caminhar em Sua direção, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos orientando, trazendo discernimento, Pai, para que nós possamos, Pai, nos livrarmos dos nossos pecados, Senhor, trazendo cura, Pai, cura espiritual, cura emocional, cura física, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, que o Senhor olhe pelos meus irmãos, Pai, olhe pela vida de cada um, Pai, que o Senhor possa, Pai, cada vez mais trazer, Pai, entendimento daquilo que é necessário, Senhor, que nós possamos, Pai, realmente, Senhor, nos aproximarmos, Pai, de Ti, Senhor, através da Sua palavra, Senhor, através dos testemunhos, Pai, através do reconhecimento, Pai, que é andar em humildade, Pai, ter coragem, Pai, de enfrentar, Pai, as realidades, Pai, da nossa vida, Senhor. Gratidão, Pai. Eu te peço também, Pai, que o Senhor visite, Pai, a minha família, Senhor, que está passando por uma situação triste, Senhor. Que eu possa confortar, Pai, o coração de cada um, Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos gratos, Pai, por todo o tempo, Pai, que nós tivemos aqui de oportunidade, Pai, para viver com os nossos entes queridos, Senhor. E que na partida desses entes, Pai, nós possamos, Pai, se confortar, Pai, ter o conforto, Pai, de sabermos que nós nos reencontraremos todos novamente, Pai, na eternidade, Senhor, que estaremos juntos, Pai, ao seu lado, Pai, diante de Ti, Senhor, e em comunhão, Pai, em alegria, Pai, com todas as pessoas que a gente ama, Pai, que as pessoas que viveram conosco aqui, que cuidaram da gente, Senhor, das pessoas que compartilharam tanto, Pai, da bondade que o Senhor tem colocado, Pai, nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, que o Senhor proteja, Pai, proteja o coração de cada um, Pai, fortaleça, Pai, a saúde de cada um, que estejam preparados, Pai, para passar por esse momento de tristeza, Senhor, mas na alegria, Pai, de sabermos que nós temos, Pai, a eternidade contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos proteja, Pai, no dia de hoje, nos cubra, Pai, sobre o seu manto sagrado, Pai, continue, Pai, nos guiando, Senhor, trazendo, Pai, trazendo alegrias no nosso coração, Pai, diante de cada detalhe, Senhor, que nós possamos enxergar, Pai, a sua presença em todos os momentos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, orientando as autoridades desse planeta, Pai, dessa terra, do mundo, Senhor, trazendo paz, Senhor, que as pessoas tenham discernimento, Pai, sobre o que é certo, que nós não caiamos em ira, Senhor, mas sim que nós tenhamos sempre os olhos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Sim, meu Deus. Abençoa, Senhor, a família do Fábio. Senhor, abençoa as pessoas, Pai, que perderam seus entes queridos. Senhor, conforte o coração de cada familiar, Pai, para que eles se entendam, Senhor, que o morrer é lucro. Nós precisamos, Senhor, compreender, Senhor, a Tua glória. Abençoa, Pai, cada família, cada um de nós, Senhor. Nos dá uma semana de vitória na Tua presença, Pai. Abençoa a Ruth, a Marineide, a Tamires, a Dona Lucinha, o James, o Daniel, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Pai. Cada participante deste devocional, o Caio, o Lucas, Pai, a família do Fábio, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, nos cobre com teu manto, nos reaviva todos os dias, Pai. Nos dá entendimento, sabedoria espiritual, capacitando-nos, Senhor, a continuar firme na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, já te agradeço, na certeza desta bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.